A operação da Polícia Federal que alcança as emendas parlamentares. Lembra, ontem a gente trouxe para vocês de que a polícia fez uma batida num gabinete de um deputado, o Júnior Mano, do PSB, na Câmara Federal. Foi lá atrás de documentos, de equipamentos para servir de prova nessa investigação sobre o desvio de emendas, né? A cobrança de propina de um percentual em cima dessas emendas, especialmente no Ceará. Tudo começou no interior do Ceará, que é o estado de origem do deputado. Agora, a Luísa vai trazer para a gente um avanço nas investigações que podem complicar o governo. Mensagens que foram interceptadas pela Polícia Federal nessa investigação especificamente contém menções ao líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado do PT, José Guimarães. Tem outros deputados também, Luísa, que aparecem nas conversas. É interessante. Já o nome desses outros parlamentares, claro, a gente quer saber. Até ontem, Luísa, a operação, ontem só alcançou mesmo a busca e apreensão desse parlamentar especificamente do PSB, que já é um partido, embora ele tenha vindo do PL, já é um partido alinhado ao governo, já coloca o governo ali para se explicar. E agora recai sobre o líder do governo, que é do PT, do mesmo partido do presidente da República, é um pouco mais complicado. Conta, Luísa. E os outros parlamentares são da base também? Tainá, os outros parlamentares são o ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, deputado hoje, né, pelo MDB do Ceará, e também um outro deputado menos conhecido, também do MDB do Ceará, que tem como nome ali Yuri do Paredão. São esses três deputados que também foram era filiado ao PL no passado, PL. E se eu não me engano está no MDB, né? MDB também. Então, Eunício e este outro deputado no MDB do Ceará. E José Guimarães, então, do PT. Lembrando que esses três deputados, eles não foram alvos da operação de ontem, né? Agora, os desdobramentos, né, e tudo que tem sido investigado, levou a Polícia Federal a identificar a menção a eles em algumas mensagens que foram apreendidas no celular do operador desse esquema. Era uma pessoa de confiança ali do deputado Júnior Mano, e aí, ao longo dessa investigação, isso foi... Foram apreendidas, né, algumas provas, e essas mensagens foram então localizadas pela Polícia Federal. A José Guimarães são três menções, tá, na Uribe? A primeira, em uma das conversas, esse operador, que se chama Bebeto, ele cita Guimarães como um dos deputados que teria destinado emendas a municípios do Ceará, né, para obras que seriam voltadas para pavimentação e também para a área da saúde. Não tem nessa primeira menção nenhum indicativo ali de que seria uma emenda ilegal ou de que Guimarães tivesse recebido ou tenha recebido alguma contrapartida pela destinação dessas emendas, mas isso chamou a atenção ali dos investigadores. A segunda menção também é uma mensagem que foi identificada ali com o Bebeto, esse operador de Júnior Mano, que ele diz ter tomado conhecimento da indicação também por parte do líder do governo de R$2 milhões em emendas para a prefeitura de Choró, no Ceará. Também é apenas isso que diz, não faz nenhuma menção ali a um possível retorno ou propina ou irregularidade por parte do líder do governo. E a terceira menção não está nas conversas desse operador, mas foi uma menção feita pela ex-prefeita de Canindé, que foi quem deu origem a toda essa investigação. Ela que denunciou esse esquema lá para as autoridades investigativas do Ceará, e aí com isso acabou que a investigação teve que subir ao Supremo Tribunal Federal devido a essa suspeita de irregularidade envolvendo o Júnior Mano, que é um parlamentar com foro no Supremo Tribunal Federal. E nesse depoimento, essa ex-prefeita fala que se negou a devolver parte de 2 emendas que teriam sido indicadas por José Guimarães. Então, tem essas 3 menções ao líder do governo, um deputado do PT, partido do presidente Lula, e isso deve ser investigado daqui para frente. A PF até disse que são necessárias, de fato, diligências aí complementares, né, para avançar nessa investigação e ver se de fato houve alguma irregularidade. A menção a Eunício, só para complementar, que eu acho importante,
diz que faz referência a emendas no valor de 1 milhão para Canindé e, em relação a Iuri, ele teria questionado o Bebeto, esse operador, sobre a destinação de emendas para a saúde para alguma das suas prefeituras. Essa expressão que chamou a atenção, no sentido de que haveria ali algum esquema sendo perpetrado por esse operador. E agora, só para concluir de verdade, peço a paciência aqui do Não, mas é muito importante que você está contando, Luiz, explicando para a gente como é que eles entram nessa história. Então, pode continuar. Ontem, quando o Supremo divulgou a decisão do ministro Gilmar Mendes, relator dessa investigação sobre Júnior Mano, e falou ali mais ou menos sobre o contexto, né, da apuração sobre desvios de emendas, e esse é um processo sigiloso, tem um parágrafo do comunicado que diz assim, o ministro Gilmar Mendes também determinou a abertura, algo nessas palavras, determinou a abertura de uma investigação paralela, digamos assim, para apurar o envolvimento de autoridades com foro. Não se divulgou quem eram esses parlamentares. Aí, hoje, veio à tona, na verdade, desde ontem a gente está atrás dessas informações, mas vieram à tona essas informações do relatório da PF que citam esses 3 parlamentares, José Guimarães, Eunício Oliveira e Iuri do Paredão, todos do Ceará. Possivelmente, essa determinação do ministro Gilmar Mendes de abrir o inquérito deva mirar esses 3 deputados. A gente ainda não tem essa confirmação real, oficial, digamos assim, mas a gente está de olho aqui para ver se essa investigação vai ser aberta em paralelo. O que a gente sabe é que vai haver uma nova investigação e que isso também vai ficar sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, justamente por ter aí uma correlação com todo esse esquema de desvios de emendas parlamentares a prefeituras do Ceará.